senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus, ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com você. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. E mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu ou das coisas espirituais? João capítulo 3, versículo 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1 a 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combatem tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem possibilidade de equívoco. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Os acontecimentos antigos, os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Assim é que, no Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, a terra, Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra,
e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, ademais, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabe da onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que arrebatam, pois até João, todos os profetas, assim como a lei profetizaram. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvido de ouvir. Mateus capítulo 11, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expressa em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta: ouça quem tiver ouvido de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condição de compreender certas verdades. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entrai, entoai louvor a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz,
e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, 19. Essa passagem de Isaías é também muito explícita. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aquele que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seriam a negação das penas eternas, pois que estabelece, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação, a minha mudança. João capítulo 14, versículo 10 e 14. Tradução de Lemanache Sansi. Tradução de Sansi, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meus combates, até que sobrevenha alguma mutação? Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrena. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Idem, versão da Igreja grega. O princípio da pluralidade da existência se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jô haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isso é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação, minha mudança. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação. Isso é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se, de preferência, a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência da outra. E diz que lá aguardará o momento de voltar. Ou seja, como diz lá no livro dos Espíritos, quando nós morremos, nós vamos aguardar um tempo na erraticidade, né? Ou seja, vamos descansar um pouco para depois retornar novamente à reencarnação, a uma nova luta, né? A uma nova existência. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto,
bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo a bem dizer material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta, todo o sofrimento, Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das massas do Evangelho são inteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. No próximo vídeo, no vídeo 3, retornaremos a falar desse mesmo assunto. Espiritualidade com simplicidade.